aprender um pouco sobre a introdução à lei dos senos, certo? Então vamos lá. A lei do seno, consideremos um triângulo ABC de lados A, B e C, respectivamente, opostos a B e C, e colocaremos três casos possíveis, né? Então, primeiro, para a gente enunciar a lei dos senos, a gente vai analisar cada caso. O primeiro caso é o triângulo que é o ocutângulo, certo? O ocutângulo é o ângulo que tem menor do que 90, certo? Então é o ângulo de ocutângulo. Então você tem o que? O primeiro caso, o triângulo é o ocutângulo. Aí você traça a altura, né? De CH, que vai ser Hzinho. O triângulo BH, ó, BHC, o seno de B vai ser o que? H sobre A, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. H sobre A. Então, logicamente, se você fazer um meio pelos extremos, a altura vai ser A vezes seno de B. No triângulo AHC, vamos fazer a mesma coisa. O seno de A vai ser H dividido por B. Ó, cateto oposto ao ângulo A dividido pela hipotenusa B. E aí você faz meio pelos extremos, você vai ter H igual a B vezes seno de A. E assim, você sabe que as duas alturas são iguais, né? Logicamente, então, o seno de B, A vezes seno de B, vai ser B vezes seno de A. E aí você tem essa relação que é a lei dos senos. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Agora, se você tem, né, uma altura, a gente chama de H', que vai de B a H', e aí você vai ter esse triângulo, né, esses dois triângulos. E aí você faz a mesma relação, ó, C, H', B. Você tem o que? Seno de C vai ser cateto oposto, que é H', sobre a hipotenusa, que é A. Então, H' vai ser A vezes seno de C. Da mesma forma que se você utilizar no triângulo A, H', B, você vai ter o seno de A desse ângulo vai ser o cateto oposto, H', dividido pela hipotenusa, que é C. E aí você tem H' igual a C vezes seno de A. Você sabe que as duas alturas, H' é igual a H', então você vai ter a mesma ideia. A vezes seno de C é igual a C vezes seno de A. Então você tem essa igualdade. Então você tem a lei dos senos, né? E aí A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Mas você tem essa proposição 1 e essa proposição 2, concluímos que essa igualdade é satisfeita. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, assim como é igual a C sobre seno de C. Isso é o caso quando o triângulo é ocutângulo, certo? Segundo caso é quando o triângulo é retângulo. É bem fácil você ver isso, né? A gente vê que o ângulo é reto no A, né? A igual a 90 graus. E aí você tem o seno de B. Seno de B vai ser B sobre A, certo? E aí você tem essa relação. E da mesma forma de seno de C, ó, cateto oposto a C sobre a hipotenusa, C sobre A. Então, seno de C é C sobre A. Então, o que a gente faz, né? Se o seno de B, você vai fazer o meio pelos extremos, né? Então, A sobre 1 é igual a B sobre seno de B. Assim como A sobre 1 é igual a C sobre seno de C. Isso aí é você fazendo o meio pelos extremos, você consegue achar essa relação. Certo? Muito simples. Então,
se você sabe que isso aqui são iguais, né? Então você conclui que A sobre 1 é igual a B sobre seno de B, que é igual a seno de C. Mas se o A é 90, né, o seno de 90 é quanto? É 1, né? Então, teremos que o seno de A é igual a 1. Podemos colocar também que o triângulo retângulo vale a conclusão. Porque aí você tem o seno de A, aqui ó, esse 1 aqui vai ser o seno de A, que é esse de 90, é igual a B sobre seno de B, assim como é igual a C sobre seno de C. Isso aqui é o caso quando o triângulo é retângulo, certo? E o último caso é quando o triângulo é obtusângulo. Obtusângulo é quando o ângulo é maior que 90 graus, né? Então o ângulo aqui do A é maior, essa abertura aqui é maior do que 90. Então a gente traça a altura, CH fora, né, do triângulo. Tracei essa altura. Prolongamos, fizemos um prolongamento de AB. Teremos esse aqui, ó, esse ponto H. Então, ó, no triângulo BHC, vamos lá, BHC, esse triângulo aqui, ó, que é retângulo, você tem o que? Seno de B, o que é o B? Aqui, ó, o ângulo B, o seno, o cateto oposto, ó, H sobre a hipotenusa. Então, você faz meio pelos extremos, você tem H igual a A vezes seno de B. No triângulo AHC, que é esse triângulo menor, você tem o que? O seno, ó, veja, aqui você tem um ângulo A. Para completar 180, você tem 180 menos A. Então, esse ângulo aqui, que está em branco, vai ser 180 menos A. Então, o seno de 180 menos A, que é esse ângulo aqui, ó, vai ser o que? O cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é B. Então, fica H sobre B. E faz meio pelos extremos, você tem H igual a B vezes seno de 180 menos A. E assim, você tem essa relação, ó. Se os H's são iguais, você faz essa igualdade. A vezes seno de B é igual a B vezes seno de 180 menos A. E aí vem a relação, né? A sobre seno de 180 menos A é igual a B sobre seno de B. Então aqui você tem essa relação. Da mesma forma, você tem esse prolongamento aqui, ó. A gente pode também trabalhar com essa nova figura, prolongando o lado AC, né? AC prolongou. Aí vai ter o BH, vai ser a altura H', né? Temos que o triângulo CH', ó, C H', que é esse triângulo, ele tem o seno de C vai ser o que? Cateto oposto, H' sobre a hipotenusa. E aí você tem essa relação. Aí você faz meio pelos extremos, você tem que H' é igual a A vezes seno de C. No triângulo AH', aí você tem aqui, ó, H', ó, você tem o que? Seno de 180 menos A, que é esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui é formado aqui, ó, você tem esse ângulo A, então para completar 180, você tem 180 menos A. E aí você usa a mesma estratégia que você utilizou na questão anterior, certo? Então você faz meio pelos extremos, H' vai ser C vezes seno de 180 menos A. Então, A vezes seno de C é igual a C vezes seno de 180 menos A. E aí você tem essa relação. A sobre seno de 180 menos A é igual a C sobre seno de C. E você tem, concluindo, né? Você tem que A sobre seno de 180 menos A é igual a sobre seno de B, assim como é igual a C sobre seno de C. Lembremos que dois ângulos que somam 180 são chamados suplementares. Por isso, dizemos que 180 menos A é o suplemento de A.
Definido que o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do suplemento. E aí você tem essa relação, ó, seno de A vai ser igual ao seno de 180 menos A. Então, você tem essa ideia, né? Na vez passada a gente viu que tem A sobre seno de 180 menos A. Se eu substituir isso aqui por seno de A, você tem a ideia da fórmula, né? Fórmula da lei dos senos. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, assim como é igual ao C sobre seno de C. E aí concluímos mais uma aula teórica sobre lei dos senos, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.